Goiás garante R$500 mil nos seus cofres por conta de uma negociação envolvendo um jogador que teve uma passagem discreta na Série A do ano passado. Quero trazer aqui os detalhes a respeito desse acordo, também sobre o volante Luiz Oyama, que houve sim uma procura da diretoria do Goiás em pelo menos 2 ocasiões e que nesse momento existe uma possibilidade de empréstimo dele no Botafogo. O próprio jogador falou abertamente sobre isso, uma posição que a gente pode sim esperar reforços na metade do ano, e vim trazer os detalhes sobre esse bom jogador. Além, claro, do duelo de hoje entre Goiás e Universitário pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a importância matemática desse duelo, como que vem o Universitário, o que o Goiás precisa ficar atento em relação, por exemplo, à sua provável escalação, alguns jogadores titulares sentindo esse ritmo de jogo e uma presença ilustre do Apodi voltando ao time e possivelmente sendo titular. Essa informação lá do André Rodrigues. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Lembrando, esse duelo contra o Universitário acontece aí às 7 horas, então no máximo até umas 9h40, estourando 10 horas, já tem o nosso pós-jogo pra gente analisar o que foi esse Goiás Universitário, tomara com uma vitória do Goiás, encaminhando muito bem essa classificação. Para você palpitar no jogo de hoje entre Verdão e Universitário, te indico a Betsul, casa de apostas esportivas, patrocinadora aqui do nosso canal, com ótimas cotações para esse duelo do Goiás na Sul-Americana e também vários outros confrontos na competição internacional. Por exemplo, uma vitória do Goiás contra o Universitário lá na Betsul tá pagando aí 1,95 a cada real apostado, um empate 3,34 e uma vitória do Universitário fora 3,86. Então a cada real apostado em uma vitória do Goiás, 1,95 de retorno, ótima cotação também lá na Betsul. Outras partidas, teremos aí, por exemplo, o Ginásia contra o Santa Fé, no outro grupo, no mesmo grupo do Goiás, na outra partida. Um empate nesse jogo pagando 3,15, uma vitória do Santa Fé fora 2,92 e um triunfo do Ginásio em casa 2,46. Outras partidas também interessantes, por exemplo, como Magalhães e LDU, uma vitória da LDU fora 2,09, América Mineiro enfrentando Defensa e Justiça, essa partida muito boa também no Estádio Independência, uma vitória do América em casa 1,90, um empate 3,44. Teremos, por exemplo, amanhã também, na mesma Copa Sul-Americana, outros brasileiros em campo, como por exemplo o São Paulo, próximo adversário do Goiás, enfrenta o Puerto Cabello na Venezuela, uma vitória do São Paulo fora 1,48, um empate 3,91, uma vitória dos mandantes 6,51, Milionários e Penharol, Fortaleza enfrentando o São Lourenço também, essa partida amanhã, uma vitória do Fortaleza em casa 1,83, essas e todas as outras cotações da Copa Sul-Americana, na Copa Libertadores, na Série A do Campeonato Brasileiro, você encontra lá na Betsul, lembrando, no valor do seu primeiro depósito, até R$200, você garantindo 100% de bônus, vindo aqui pelo nosso canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, você encontra também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse jogaço de logo mais nessa terça-feira, Goiás Universitário, às 7 horas da noite, compromisso no Estádio da Serrinha, onde o Goiás busca quebrar principalmente um tabu inicial, uma vitória no Estádio da Serrinha em competições internacionais. O Goiás já realizou alguns amistosos, inclusive a estreia da Serrinha, enfim, a inauguração aconteceu contra o Kashima Antlers, infelizmente uma derrota do Goiás por 2-0, teve também uma vitória no amistoso contra o Racing, do Uruguai, recentemente em 2019 por 1-0, porém em competições internacionais a estreia foi justamente na primeira partida dessa Copa Sul-Americana, o empate em 0-0 contra o Santa Fé, e o Verdão tem na outra possibilidade de buscar, por que não, nessa primeira vitória no Estádio da Serrinha em uma partida internacional contra o Universitário. Falando um pouco mais sobre esse grupo, o Universitário é o líder com 7 pontos, o Goiás tem 5 na segunda colocação, o Santa Fé com 4 pontos e o Ginásia, e é o último colocado, 3 partidas e 3 derrotas. O primeiro colocado já avança direto para as oitavas de finais, o segundo enfrenta o terceiro da Libertadores. Ocorre ali um terceiro, o sorteio, para ver o das equipes do segundo colocado da Sul-Americana, enfrentando o terceiro colocado da Copa Libertadores, disputando os 16avos de finais. Quem passar desse compromisso se junta aos outros, os primeiros colocados na fase oitavas de finais. Então é sim muito importante para o Verdão buscar inicialmente a classificação e posteriormente a isso a primeira colocação, para ir direto, por exemplo, às oitavas de finais da competição e pegando, digamos, um adversário não tão difícil já na primeira fase mata-mata. O Goiás, se vencer o Universitário em casa e o próximo já na quinta rodada, contra o Ginásia La Plata, que já abandonou a competição, o Goiás já estará classificado matematicamente, até porque nessa atual rodada, teremos aí o confronto do Argentinos contra os colombianos.
A tendência é que o Santa Fé vença, né? Já que o Rinazzi abandonou a competição, está jogando já com o time sub-20 desde o duelo contra o Goiás e também na próxima rodada contra o próprio Rinazzi, né? No estádio da Serrinha. Se o Goiás vencer esses 2 jogos, chegaria a 8 pontos com a vitória de hoje, mais 3 no jogo contra o Rinazzi, chegaria a 11 pontos, já garantindo no mínimo a segunda colocação. Vai depender também do jogo entre o Universitário e Santa Fé. Esse jogo será na Colômbia, na próxima rodada. Então, uma vitória hoje será de extrema importância para o Goiás encaminhar muito bem a sua classificação. 2 partidas consecutivas na Serrinha e jogando menos pressão para esse duelo muito complicado, né, contra o Santa Fé, que será lá no estádio El Campín, no dia 23 de junho ainda, mas você decidiu uma classificação que pode ser direta ali contra o Santa Fé fora de casa, jogo 11 horas da noite na quarta-feira, não tem boa cara, né, esse tipo de questão. Então o Goiás precisa fazer o seu dever de casa e vencer os seus 2 próximos jogos dentro do estádio da Serrinha. Para isso, o técnico Emerson Ávila possivelmente irá utilizar uma força máxima nesse duelo. Informações do repórter André Rodrigues, ele garantiu que dos titulares do Goiás, né, tiveram um grande desgaste por conta das viagens, né, e obviamente as partidas também contra o Paysandu e contra o Bahia. O Goiás que vem de uma sequência de 3 jogos sem derrota, mas com intensidade muito alta. Foi assim diante do Botafogo, contra o Paysandu um nível abaixo, mais uma viagem muito longa, uma decisão e também no duelo do último sábado, né, contra o Bahia, o empate na Fonte Nova. Desta maneira, os atletas irão realizar ainda nesta atual terça-feira outro exame de CK para ter ali a completa noção de quais jogadores não correm risco de lesão, né, caso atuem mais 90 minutos nesse compromisso dentro de casa. Notícias importantes, o retorno tanto do Dieguinho, né, que está aí no caso 100%, confirmado por esse jogo, não seria um retorno, mas o retorno principalmente do Apodi, onde o André Rodrigues cravou que existe sim uma possibilidade dele iniciar, inclusive como titular, no ataque, né, nessa partida dentro de casa. Então, uma notícia importante também, tanto o retorno, a presença confirmada do Dieguinho, o Morelli ainda fica afastado, da mesma forma que o Vinícius, o Johnny Lucas também não irá participar dessa partida, mas o retorno do Apodi e também do centroavante Luiz Felipe, né, aquele que veio do Atlético Mineiro, a tendência é que fique no banco de reservas. Uma provável escalação aí, segundo o Globo Esporte, vou deixar aqui a arte deles, eles colocaram o Tadeu no gol, Maguinho na lateral direita, Lucas Alter e Bruno Belo, lateral esquerda com o Sandro. Os 2 volantes, o William Oliveira e também o Zé Ricardo, um pouco mais avançado o Dieguinho, e o Julian Palacios fazendo essa função como camisa 10. No ataque, o Alisson e também o Matheus Peixoto. Acredito que pela sequência, os jogadores mais cansados dentro desse atual elenco do Goiás possam ser ali alguns dos 2 zagueiros, ou Bruno Melo ou Lucas Alter. O Sander, ele recuperou no jogo contra o Paysandu, ele não participou, né, entrou ele já nos minutos finais, então não acho que tenha um cansaço tão grande. O Zé Ricardo vem numa sequência muito forte, mas ele está suspenso para o jogo contra o São Paulo. Se tiver razoavelmente bem, acredito que ele vá para esse jogo também como titular diante do Universitário. O Palacios vem fazendo uma sequência muito pesada também, talvez possa sair do time, e aí o que poderia acontecer? Como o Goiás não conta com nenhum outro criador no seu elenco, o Guilherme ainda continua machucado, o Ariel dificilmente vem sendo a opção no banco de reservas, acredito que o Apodi possa pintar, por exemplo, na vaga ou por exemplo, do William Oliveira, e deixa o Zé Ricardo, o Dieguinho e o Palacios, ou até mesmo na vaga do próprio Palacios, espetando os 2. O Apodi na direita, o Alisson na esquerda e o Matheus Peixoto centralizado pode sim ser uma opção, ou até mesmo o próprio Bruno Santos, né, fazendo uma função um pouco mais recuada e deixando o Maguinho como um meia-direita. Esses exames, né, enfim, para ter a real noção, digamos, física dos jogadores para evitar qualquer tipo de lesão, que será realizada ainda nessa terça-feira, mas será sim força máxima do Goiás. Não teremos, por exemplo, um time todo mesclado, como foi no jogo da estreia contra o Santa Fé, contra o Rinazzi também na Argentina, nada disso. A tendência é que os principais jogadores participem sim desse jogo dentro de casa. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mesmo sem esses jogadores, né, o Morelli, Vinícius, Guilherme, Felipe Bastos, Johnny Lucas, que estão no departamento médico. Acho que o Goiás tem totais condições de vencer o Universitário. Para falar aqui sobre o rival, né, o Universitário, que nas últimas 5 partidas venceu 4 e empatou apenas uma, né? Então o Universitário vem de uma sequência muito boa. Última partida deles, eles venceram 4 e perdeu 1. Última partida foi ainda no último final de semana, dia 19 de maio, vitória por 4-0 contra o César Valerro dentro de casa. Na Sul-Americana é o líder com 7 pontos, venceu também o Santa Fé na última rodada dentro de casa, né, por 2-0, e uma provável escalação aí do experiente técnico, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Jorge Fossati, né, o uruguaio experiente ex-internacional, com o José Carvalho, né, no gol, Di Benedetto, zagueiro perigoso também, e o José Bolívar ali na zaga, Marcos Saraiva e Piero Guzmán na lateral esquerda. Meio de campo com Calcaterra, Afonso Barco e também o Martin Guedes, e um pouco mais avançado o Emanuel Herrera. Lá no ataque, o Andy Pollo, né? Andy Pollo, acho que é esse a pronúncia, porque se for Pollo é frango, né? Então seria Andy Pollo.
e o Emanuel Herrera fazendo essa função como camisa 10, e esse perigoso também, o Alex Valera, na função mais centralizada. Um time um pouquinho modificado em relação àquele jogo contra o Goiás, acredito que até com jogadores mais perigosos. Esse Herrera entrou nos minutos finais, mesmo sendo um jogador um pouco mais pesado, enfim, aquele camisa 10 mais lentão, mas pensa muito bem o jogo. Acho que pode ser um ponto perigoso também. O Alex Valera também dá muito trabalho. A zaga sempre é bem postada e no jogo aéreo também muito perigoso. O meio de campo um pouco mais lento, acho que o Goiás pode apertar nesse quesito também, e tendo aí como principal destaque de muita correria ali pelo lado direito de marcação do Goiás, né? O Maguinho, o Bruno Santos, enfim, o Dieguinho. Quem atuar por aquele lado precisa ficar ligado no Andy Pulo, né? Esse centroavante, perdão, esse meia direita, meia esquerda também de bastante mobilidade do peruano. Enfim, para falar aqui, deixa eu ver aqui uns outros pontos que eu anotei. Sobre a arbitragem, que será do Guillermo Guerreiro, né, o equatoriano, também já apitou 4 partidas nesta Copa Sul-Americana, sendo 2 partidas também do América Mineiro, sem grandes polêmicas, né, tomara que ele passe despercebido nesse duelo de hoje. O Goiás buscando vencer, vem de uma sequência boa, 3 jogos sem vitórias, ainda não venceu em casa, né, nessa Copa Sul-Americana, terá essas 2 partidas consecutivas no estádio da Serrinha. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, quem que você pouparia, se é uma boa escalação, se dá para buscar uma vitória, o que o Goiás precisa fazer de diferente, né, em relação, por exemplo, àquele jogo lá no Peru. Não vejo, por exemplo, como um jogo extremamente difícil, mas o Goiás precisa entrar concentrado nesse duelo. É um jogo diferente, jogadores ali também têm essa experiência, né, em jogos internacionais, no caso do Universitário, é um adversário gigantesco, o maior campeão do Peru, merece sim respeito. É óbvio, se a gente comparar no nível de Série A do Campeonato Brasileiro, está sim muito abaixo. Isso não quer dizer que será um duelo fácil, né, mas pelo menos ter essa sequência dentro de casa, fundamental para buscar a classificação. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre R$500 mil que chegaram nos cofres do Goiás, né, nos últimos dias, em relação à venda do centroavante Renato Júnior. Você lembra dele? Participou do elenco na Série A do ano passado, tem apenas 20 anos de idade e estava emprestado pelo Água Santa naquele momento. Dá pra dizer que ele fez um campeonato discreto, não foi horroroso, ali principalmente no primeiro turno até que conseguiu contribuir. Ele deu até uma assistência, né, se eu não tiver enganado, no jogo contra o Fortaleza fora de casa, entrava nos minutos finais, fazia bem aquela parede com 2 centroavantes lá dentro da grande área, né, que o Jair Ventura gostava muito em partidas, principalmente onde o Goiás já estava perdendo. Ficava o Pedro Raul, o Renato Júnior mais centralizado, o Pedrinho ali fazendo uma meia direita, o Luan Dias também caindo por aquele lado, enfim, do elenco do ano passado. Não foi adquirido pelo Goiás, voltou para o Paulistão, fez 3 partidas no Água Santa e um gol marcado, e foi negociado com a equipe chamada Viborg, da primeira divisão do futebol dinamarquês. O Edminho Pinheiro confirmou essa chegada de uma grana nos cofres do Goiás em pelo menos 2 ocasiões. Inicialmente, uma entrevista lá ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia, ele já havia comentado dessa grana, né, pingando nos cofres do Goiás, ainda sem mencionar valores. Segundo informações lá do meu parceiro Vitor Pimenta, do Mais Goiás, seria aproximadamente 10% de uma negociação que o Goiás teria como taxa de vitrine, né, nessa história envolvendo, por exemplo, a sua venda no futebol dinamarquês. Porém, o Água Santa não revelou quais foram os valores. E na última entrevista do Edminho Pinheiro ao pessoal do Sintonia Esmeraldina, ele garantiu que essa quantia será de R$500 mil, que foi, né, no caso de R$500 mil, chegando nos cofres do Verdão. Ele, inclusive, naquela mesma fala, né, ele elogiou o Arley Menezes, enfim, falando sobre as suas boas procuras, inclusive como apostas, né? Mencionou ali, por exemplo, o Bruno Henrique, o Michael e o Renato Júnior, onde o Goiás ganhou R$500 mil de taxa de vitrine, foi o que garantiu o Edminho Pinheiro também nessa conversa ao pessoal do Sintonia Esmeraldina. Um abraço aí para todo mundo. Então, é uma notícia importante, onde a gente não sabia que uma grana iria pingar, né, nos cofres do Goiás, mas não algo tão alto. Então, se foi nessa mescla de 10% de uma negociação, dá para dizer que o Renato Júnior foi negociado por aproximadamente R$5 milhões para o futebol dinamarquês. Ele que vai para a sua segunda experiência no futebol europeu, né? Havia passado também em 2021, 2022, ali no Portimonense, em Portugal, com 17 partidas e 2 gols marcados. O Goiás já havia procurado ele tanto para a Série B de 2021, acabou não saindo acordo, teve essa proposta lá de Portugal, né? Foi mais vantajosa para o atleta, e também na Série A do ano passado, com 18 partidas e uma assistência. Agora em 2023, sendo negociado e com o Água Santa também tendo essa boa relação com o Goiás, né? É natural a gente esperar também nos próximos anos, porque não meses, né? Pintando outros jogadores do Água Santa com empréstimo para o Goiás, e se não forem adquiridos, né, de forma definitiva, ficando com essa pequena porcentagem de uma eventual venda futura, possivelmente também na questão, por exemplo, do Luan Dias, caso ele seja negociado em definitivo com o Santos no final do ano ou com qualquer outro clube, dá pra gente pensar também em outra mecanismo, né,
de taxa de vitrine e até mesmo um mecanismo de solidariedade da FIFA. Como o Renato Júnior participou, né, do elenco do Goiás quando ele tinha apenas 20 anos de idade, basicamente, o Goiás tem direito a aproximadamente 0,5% de uma eventual venda futura também do jogador centroavante, 20 anos, começando ainda a sua trajetória ainda discreto lá no futebol dinamarquês, 13 partidas, 7 delas como titular e uma assistência, rendendo essa boa quantia para o Verdão até aqui. Seu contrato na Dinamarca vai até junho de 2026. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também a respeito desta informação e também desse jogador. Não deixou grandes saudades aqui no Goiás, talvez ele para ser lapidado ou algo nesse sentido, mas eu prefiro muito mais a priorização dos garotos, por exemplo, das categorias de base. Sucesso aí pro Renato Júnior também e que possa fazer mais gols, né, lá no futebol dinamarquês e ajudar o Goiás financeiramente também, já que conta com esse pequeno percentual de uma venda futura. Aí sobre essa grana, né, que chegou nos cofres do Goiás, o Edminho garantiu que será revertida principalmente em compra de equipamentos para o CT, enfim, até mesmo chegou outros novos equipamentos, né, no centro de treinamento do Goiás nos últimos dias. Então, segundo o Edminho, essa grana inicialmente, né, do Renato Júnior e até mesmo da venda do Cauã, destinada a essa infraestrutura inicial do Goiás, que segundo o próprio dirigente esmeraldino, já estava bastante defasada. Para completar o nosso vídeo, quero falar também sobre um bom meio-campista, uma espécie de um segundo volante, que já foi procurado pelo Goiás em pelo menos 2 ocasiões, que é o Luiz Oyama. Você lembra dele? Ex-Botafogo, Ponte Preta, Mirassol, atualmente com 26 anos de idade e que fez uma boa campanha pelo Molenbeek, acho que é essa a pronúncia lá do futebol belga, na segunda divisão. Foi um nome importante, sendo um dos destaques da equipe, com 24 partidas somadas, 4 gols marcados e também uma assistência. Ele está de volta ao Botafogo, pelo menos na questão contratual, e em uma entrevista ao Globo Esporte, ele garantiu o seguinte, que estava feliz em retornar ao Botafogo, mas se não tivesse possibilidade, né, de no caso atuar com uma certa frequência no Botafogo, gostaria de seguir, né, um outro caminho para ele, onde ele tivesse uma maior, possibilidade de atuação ou algo nesse sentido, algo semelhante, por exemplo, o que aconteceu com ele na temporada de 2022. Na Série B ele foi titular, porém ao início da primeira divisão ali do ano passado, em 2022, não conseguiu ter grande sequência e foi repassado para o clube do mesmo dono, né, do John Textor, né, o Molenbeek, lá na segunda divisão belga. Conseguiu o acesso de volta ao futebol brasileiro, acho que tem espaço tranquilamente. E até é porque é o clube do mesmo dono, né? Mas para um bom jogador como ele disputar a segunda divisão da Bélgica, acho que foi um período desperdiçado na sua trajetória. É óbvio, tem a experiência, joga no time do mesmo dono, então essa parte de salário também para o jogador não vai fazer muita diferença. Tem uma experiência também no futebol europeu. Acredito que seria, sim, muito útil para o Goiás. Quando ele foi procurado, segundo informações mais recentes, né, lá do canal do Jorge Nicola, em fevereiro de 2022, houve uma consulta ali do Goiás para a disputa principalmente da Série A do Campeonato Brasileiro. Naquele momento ele ainda estava emprestado do Mirassol para o Botafogo e tinha aquela dúvida, será que o Botafogo iria comprar ou não o jogador, o que acabou acontecendo. O Goiás também já demonstrou um interesse, uma espécie de uma sondagem do próprio Luiz Oyama durante a Série B ali, no caso da preparação do Goiás, né, para a Série B de 2021, onde o Luiz Oyama tinha se destacado com a camisa tanto da Ponte Preta, dá pra gente colocar assim, na Série B de 2020 e também no Paulistão de 2021 pelo Mirassol, né? Então foi um nome ali já procurado pela diretoria alviverde, que busca sim um outro jogador para o meio de campo. É só a gente lembrar, por exemplo, das últimas procuras ali próximo da janela de transferências no Brasil se encerrar. O Goiás estava procurando um outro volante, um segundo homem ou até mesmo um outro meia armador. Acredito que o Luiz Oyama poderia sim encaixar nessa característica. Tem 26 anos de idade, um contrato lá no Botafogo vai até dezembro de 2025, então é sim um vínculo longo. Não vejo como impossível, por exemplo, caso ele não seja utilizado dentro desse elenco do técnico Luiz Castro, né? Poderia sim ser uma boa opção de empréstimo aqui no Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. A diretoria já procurou 2 vezes, por que não? Uma terceira, voltando aqui para o futebol brasileiro, já agora na metade do ano já vinha, né, com uma certa frequência de partidas, 24 jogos e 4 gols marcados lá na segunda divisão belga. Acredito ser uma opção razoável para o meio de campo do Goiás. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Lembrando, hoje ainda teremos o nosso pós-jogo, né? Ali no máximo até 10 horas da noite. Tomara que o YouTube não me enrole igual no último da quarta-feira, né? O jogo contra o Paysandu. O nosso canal de cortes aqui embaixo também na descrição. O Cortes do Goiás News e o nosso apoiador do canal, a Betsu. Você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.